Olá pessoal, tudo com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre as principais vias de administração. Então, essas vias, elas são determinadas primariamente pelas propriedades do fármaco, principalmente em relação à sua hidrossolubilidade, à sua lipossolubilidade e à sua capacidade de se ionizar. E também pelo objetivo terapêutico, ou seja, se aquela terapia medicamentosa tem a necessidade de ter um início imediato, se ela vai ser prolongada por um longo período de tempo, se há alguma restrição do fármaco a um local específico do corpo, dentre outros. Mas o mais importante é determinar se esse fármaco ele terá efeitos locais, ou seja, se a sua aplicação será diretamente no local de ação, no local em que ele tem que agir, ou se a sua ação será sistêmica e, consequentemente, ele vai ter toda a sua dose distribuída pelo organismo, salvo o sistema nervoso central por conta da barreira hematoencefálica. Então, as principais vias de administração dos fármacos são as vias enterais, as parenterais, as inalatórias e as vias tópicas. E agora eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre cada uma delas. Primeiro eu vou falar sobre a via enteral. A via enteral é a via na qual os fármacos vão passar primeiro pela boca e pelo trato gastrointestinal. Ou seja, o fármaco vai estar submetido a todo aquele processo do metabolismo de primeira passagem hepática, vai estar submetido às ações do suco gástrico, alguns vão até ser inativados durante esse processo e ter a sua absorção limitada por consequência desse processo. Essa via ela é a mais segura, conveniente e econômica de se administrar os fármacos. E eles podem ser deglutidos pela boca, podem passar pela língua, que é a via sublingual, ou entre a bochecha e a gengiva, que é a via bucal. Algumas desvantagens dessa via, além da submissão desses fármacos ao pH baixo do estômago por conta do suco gástrico e o risco de passarem pela biotransformação, que é aquele processo em que eles vão perder uma parte de sua dose para poderem ser absorvidos, o fármaco ele também pode sofrer a interferência dos alimentos e, ao ser deglutido, também podem perder uma parte de sua dosagem por conta disso. Por isso, essa via é mais recomendada para fármacos em pequenas dosagens. Já na via parenteral, através dessa via, o fármaco vai ser introduzido diretamente na circulação sistêmica. Ou seja, esse fármaco ele não vai sofrer as interferências do metabolismo de primeira passagem hepática por não passar pelo trato gastrointestinal. Consequentemente, ele vai ter uma maior biodisponibilidade. Essa via ela é bastante utilizada para fármacos que são pouco absorvidos ou são instáveis no trato gastrointestinal, ou em pacientes que são impossibilitados de receberem a dose do fármaco através da via enteral ou via oral. As vias parenterais elas são subdivididas principalmente na via intravenosa, também chamada de endovenosa, quando o fármaco ele vai ser administrado diretamente na veia, e consequentemente ele vai ter uma biodisponibilidade de 100%, porque ao ser administrado na veia, ele vai cair diretamente na circulação sistêmica, não vai ter necessidade de passar por todo aquele processo do metabolismo de primeira passagem hepática, não vai estar submetido às ações do suco gástrico no trato gastrointestinal, dentre outras ações. Também tem a via intramuscular. As regiões mais comumente usadas por essa via são a região deltoide, aqui geralmente são utilizados para a aplicação das vacinas, e também tem a região glútea e também a via subcutânea, em que o fármaco ele é administrado na hipoderme ou no tecido subcutâneo. As vias inalatórias elas vão utilizar gases como os anestésicos e também aqueles que podem ser dispersos em aerossóis como meio de transporte desses fármacos. Geralmente a inalação ela vai ser feita pela boca e esses fármacos eles estão atomizados em partículas menores para que seja possível a passagem desse fármaco a partir da traqueia até os pulmões. Essas vias elas asseguram a rápida oferta do fármaco por conta da ampla superfície da mucosa do trato respiratório e do epitélio pulmonar. Já as vias tópicas elas são utilizadas quando se deseja uma ação local dos fármacos. Esses fármacos eles podem ser aplicados sobre a pele ou mucosas, pode ser aplicado sobre os olhos, que seria a via ocular, pode ser aplicado sobre o canal auditivo, que seria a via otológica, pode ser aplicado diretamente no ânus, que seria a via retal, pode ser aplicado sobre a vagina, que seria a via vaginal, ou sobre as fossas nasais, que no caso seria a via intranasal.
Então, pessoal, essa foi uma breve explicação sobre as vias de administração dos fármacos e na próxima aula nós vamos explicar um pouquinho mais sobre o processo de biotransformação e os fatores que a influenciam. Até mais!